Olá pessoal, hoje você está aqui na minha palestra aqui comigo. A gente vai falar sobre vocação, né? Isso realmente é uma coisa que existe, é uma coisa que é só um mal entendido, como a própria imagem aí sugere, né? É um tema muito recorrente, principalmente nas questões relativas a trabalho, a profissional, a carreira e tudo mais. E também é uma coisa recorrente dentro de casa, né? Principalmente que a gente que é jovem vai começar a trabalhar, a ingressar no mercado de trabalho, né? E eu começo falando sobre a questão de ser jovem, porque quando a gente está lá na mesa conversando, né? E aí a gente sofre aquela leve pressãozinha da família. No meu caso foi leve, mas na maioria aí não é leve não. Aí a mamãe fala sempre aquela coisa, né? Trabalhe com o que você gosta, né? Aí seu pai fala: trabalhe com o que dá dinheiro, né? E aí, né, você pensa, putz, cara, e agora? É com que eu trabalho? É com que eu vou ganhar dinheiro? O que que é? Bom, daí você vai na internet, né? E aí o coach fala: isso se chama vocação. Você tem que procurar a sua vocação. Aí você pensa, vocação, cara, o que que é isso? Você até tem uma leve ideia do que é vocação, mas não desenvolveu muito bem essa ideia. E é uma ideia norteadora na nossa família, na nossa carreira, né? É importantíssimo. Todo mundo fala, não, você tem que buscar a sua vocação. Vai atrás da vocação e tudo mais. Aí beleza, você vai lá e pergunta pro coach, tá? Mas onde é que tá a vocação? Aí o coach fala, tá dentro de você. Aí você fala, dentro aonde? Ele fala da sua alma, aqui deu um errinho aqui, né? Na sua alma. Aí você fala, tá. E como é que eu encontro a alma? Ele fala, ouça a sua voz interior. Aí você fala, que voz interior? Ele fala, a da sua alma. Aí não tem como, né? Aí fica difícil, né, amigo? Amigo coach. Vai ficar complicado. Pois é. Então, a questão da vocação, ela não é simples, tá? Ela é realmente complicada, tanto para quem já encontrou a sua vocação quanto para quem está para encontrar, tá? A verdade é que ninguém sabe exatamente o que é vocação, né? Aí eu trago aqui para vocês o seguinte: o que é vocação de verdade? E eu vou trazer 5 definições para vocês entenderem mais ou menos a questão da vocação. E a gente vai encontrar, não vamos encontrar a sua vocação, mas eu vou ensinar para vocês uma maneira muito mais prática, com uma base muito melhor para você tatear e conseguir entender direitinho essa questão da vocação dentro de você, tá? Primeira definição é uma inclinação natural ou um chamado interior que leva uma pessoa a realizar determinada atividade com realização pessoal, tá? Isso daqui na psicologia de carreira, é o que o psicólogo de carreira fala para você. Temos a definição 2 do coach, né? É fazer aquilo que você ama, né? Ou trabalhar com o que você ama e nunca precisará trabalhar. Essa daqui é, né, disparada mais esquisita, né? Que não faz, para mim, não faz o menor sentido. E aí a gente tem a terceira, né? Um chamado de Deus para operar em um propósito, que é essa daqui do cristianismo, tá? E aí mais para frente, a do protestantismo, que daí essa ideia evolui, é o chamado de Deus para servir ao próximo através de qualquer trabalho ou papel cotidiano, tornando sagrada toda profissão honesta. Ou seja, o trabalho ele se torna a própria oração. Tá? E aí a gente tem do Ikigai, que é a intersecção. Essa daqui é a mais interessante, né? Mas ela não define muitas coisas. A gente vai trabalhar isso depois. Uma intersecção entre aquilo que você ama, aquilo que é bom, aquilo que o mundo precisa e aquilo pelo qual pode ser remunerado. Tá? Agora a gente vai pegar essas definições e vou mostrar para vocês o quanto elas são problemáticas e por que a gente não consegue explicar o que é vocação. Principalmente utilizar de uma maneira prática. Tá? Vamos lá. Primeira definição. É uma inclinação natural a um chamado interior que leva uma pessoa a realizar determinada atividade como realização pessoal. Ok. A psicologia de carreira traz isso pra gente, tá? Vamos lá, tá? É uma inclinação natural ou um chamado interior. Então, 7h30 da manhã, o meu chamado interior é dormir, certo? O das 11h40 é comer. O das 6 horas
é sair do trabalho sorrindo? Né? Brincadeira, tá? Brincadeira. Mas a verdade é que assim, ó, a segunda definição tende a ser mais problemática. Fazer aquilo que você ama ou trabalhe com o que você nunca mais precisará trabalhar. O que você ama, né? Beleza. Eu amo pizza, certo? Eu também amo jogar videogame. Eu também amo Coca-Cola. Então a minha vocação vai ser streamer de emulador de pizzaria, né? Um jogo de emulador de pizzaria, enquanto eu tomo Coca-Cola. Não rola, né? Então 3, definição. Um chamado de Deus para operar em um propósito. Essa daqui até consegue chegar à semântica de vocação, né? Do caso vocare, né? Que se chama, que é se chamar, até chega próximo, mas ela não define exatamente o que. As filosofias medievais vão definir, mas eu não vou entrar nisso aqui, porque aqui o conceito é pragmático, a gente precisa ser prático, tá? Deus ainda não me chamou, né? Mas o boleto vence amanhã. E eu não me sinto realizado, ou seja, isso aqui não ajudou em nada, né? Não ajudou em nada, principalmente para você que é jovem, que está entrando no mercado de trabalho e precisa entender esse negócio de vocação, para você pelo menos fazer uma coisa que é bacana de você fazer. Né? Até porque assim, ó, como um querido amigo meu, o André Henrique Rebelo, fala, boa parte do tempo você vai estar trabalhando. Então que pelo menos você faça alguma coisa que você goste. E aí vem a quarta definição. É o chamado de Deus para servir ao próximo através de qualquer trabalho ou papel cotidiano, tornando sagrada toda a profissão honesta. E aí a gente também tem problemas aqui, tá? Porque sagrado é diferente de gostar do trabalho e também de dar dinheiro. Né? Não é porque é sagrado que ao mesmo tempo vai ser, que você vai gostar. Então, não rolou. Vamos ao Ikigai. Aquilo que você ama e tudo mais. Né? Aquela coisa que a gente já viu. Pois é, vamos lá. Aquilo que você ama. Eu amo pizza. Aquilo que é bom. O Wi-Fi é muito bom. Na verdade, o Wi-Fi foi uma tecnologia extraordinária que ajudou muita gente em todo lugar do mundo. Aquilo que o mundo precisa. O mundo precisa de um prato de feijão com arroz, né, pra gente erradicar a fome. Né? Isso aqui eu acho que todo mundo concorda, né? Seria justo pro mundo. E aquilo pelo qual você pode ser remunerado. Se você trabalhar na praia, por incrível que pareça, você vai tirar uma grana violenta, né? Vendendo sorvete, vendendo água, né? Sendo vendedor ambulante na praia durante o verão. Pois bem, como é que a gente vai juntar isso aqui tudo? Não vai funcionar. Então, assim, por si só, não resolveu a nossa situação. Agora a gente vai começar de verdade aí no cerne da situação, né, da questão da vocação, tá? Parece que a vocação é algo interno e externo a nós. Ele depende de uma questão subjetiva nossa, de validação nossa, mas também depende de uma validação externa, tá? É voltado a servir o próximo. Isso daqui, em todos os sentidos, em todas as definições a gente encontrou isso. É uma causa para um sentimento de completude. No caso, você se sentir completo, né? Você faz aquela atividade e você se sente completo e sente que você serve a um bem maior, não somente a si. Pois bem, a base teórica que eu utilizei é do meu livro Crítica da Vocação, que a gente justamente vai no cerne dessa questão e investiga ela mais a fundo. Tá? Dito isso, vamos começar a explicação aqui certinha. Primeira coisa, medo. É a primeira coisa que a gente precisa falar. Tá? Para a gente começar a falar de vocação, a gente vai ter que inevitavelmente falar de medo. Vocês já vão entender o porquê. Nós temos dois tipos de medo, né? Para a gente chegar nessa questão da vocação. O catalisador e o paralisante. Qual é a diferença entre os dois? Você está vendo essa foto aqui? Tem pessoas ali em situação de vulnerabilidade social, na rua, numa situação que muitos de nós não enxergamos como digna. Né? Puta, tá chovendo ali, não é uma situação legal. Pois bem, quando a gente não encontra um trabalho, uma profissão, uma coisa que nos faça sobreviver, o nosso medo literalmente é isso aqui, né? Não ter um teto, não ter o que comer, tá? É basicamente isso aqui. Isso daqui é o inimigo. O medo paralisante, né, é o inimigo. E o medo paralisante ele não necessariamente precisa ser o medo de ir para debaixo da ponte, tá?
Não precisamos transformar ele dessa maneira. E a gente tem um medo canalizador. Eu falei catalisador antes, né? Mas é canalizador. Esse daqui é o motor. Olha o jovem ali. A gente nitidamente vê que ele vem de uma situação humilde, mas ele não descansa. Ele está estudando. Ele entende que existe um meio para você conseguir chegar numa situação um pouco melhor, mais digna, né? Pelo menos o que ele interpreta. Ele não aceita aquela situação. Mais uma aqui. Medo paralisante. Agora a gente não tem um jovem em situação de rua. Nós temos um jovem que está no metrô. Você que é de São Paulo já provavelmente já viu essa cena aqui 1 milhão de vezes e vê todo dia. Ele está praticamente paralisado. Né? Ele vê aquele cotidiano, ele simplesmente aceita aquilo. É tão cansativo, é tão desgastante, mas ele aceita aquilo. Né? Isso também é um medo paralisante. Tá? Um medo canalizador. Essa daqui até é interessante porque assim, ó, olha no centro da cena, não tem um rapaz ali de bicicleta com iFood? Pois é, não é uma situação legal. Tá muito longe de ser uma situação ideal, mas ele não quis parar, né? Ele vai todo santo dia porque ele não tem opção. Não, tem opção. Ele pode ir para debaixo da ponte para albergues, mas isso para ele não é uma opção, porque ele não aceita a realidade de trabalhar de ir para debaixo da ponte, por mais que ele esteja trabalhando da maneira que ele consegue. Então ele sente medo de não sobreviver, mas isso não é um medo paralisante, é um medo canalizador. Ele canaliza o medo que ele sente de ir para debaixo da ponte, de ficar sem que ter o que comer, de não ter dinheiro para trabalhar. Tá bom? Dito isso, que fique claro, todos nós sentimos medo. Todos. É inevitável. O medo é inerente à experiência humana de um modo geral. Tá? Sobretudo na sobrevivência dentro de uma cidade. Só que deriva-se do medo o desejo. E a gente deseja o quê? Dinheiro? Não, a gente não deseja só isso. Desejamos também uma profissão que nos agrade. Mas é uma coisa que a gente gosta. Uma coisa em comum que todas essas pessoas aqui têm, todas essas que estão na foto, todas elas buscam fazer alguma coisa que elas gostam, mesmo sentindo medo de não ter dinheiro. Tá? O medo de ser irrelevante ou agir contra os próprios valores te força a desejar o domínio técnico e a eficiência para ter melhores oportunidades da vida. Você respeita a sua origem, como esse jovem aqui, deixa eu mostrar. Você respeita a sua origem, mas você não aceita essa condição. Você olha para essa condição e fala, ok, eu vim daqui, mas não quer dizer que eu preciso continuar aqui. Certo? Essa é a base do desejo. Essa foto aqui é muito bacana porque eu comecei a minha jornada profissional. Eu já gostava de trabalhar com vídeo, eu já gostava de fazer edições de vídeo, trabalhar com animação, né? Por mais que também vim de uma origem humilde, mas eu gostava de sentir um desejo muito grande de fazer animação. Eu via os desenhos, né? Na época tinha o Tom e Jerry, eu via os desenhos na TV, eu ficava encantado. Eu falava pra minha mãe, como é que faz desenho animado? Aí a minha mãe falou, olha meu filho, não sei, faz no computador. Eu falei, tá, mas eu não tenho computador. Ela, então não tem como fazer, né? E aí eu fazia desenhos nas cartolinas, né? Eu gostava muito de desenhar. E eu olhava para aquele desenho e imaginava ele animado. Mais do que isso, imaginava ele na TV, né? E aí em 2012 eu consegui um emprego. Meu primeiro emprego foi numa produtora de vídeo, né, na Lince Vídeo Produções, que eu sou grato até hoje pela oportunidade que eles me deram. Eu fiz muita besteira lá, mas eu sou muito grato, né, a oportunidade que eles me deram. Eu não fazia animação nessa época, eu fazia só edição, né, de caso de matérias jornalísticas, mas eu já tinha um contato ali com o vídeo, com o mundo digital. Aí 2015 eu tinha até ido para outra produtora de vídeo depois, a Triciclo, do qual também sou muito grato, que daí eu realmente comecei a trabalhar com animação. Mas eu saí dessa produtora, foi em 2014, se não me engano, e aí eu comecei a minha vida mesmo como profissional liberal. Essa foto aqui é muito emblemática, porque eu estava num ônibus lá em Florianópolis, eu estava saindo do T100 porque eu fazia você não vai saber, mas eu saía do Tilag, né, do terminal da Lagoa da Conceição, e até Biguaçu, né, que eu estava tentando fazer uma sociedade e tal, com o sócio. A gente trabalhar com produção de vídeo, animação e marketing. E eu levava 2 horas para fazer esse caminho.
Nessas 2 horas eu tinha esse iPad aí que eu tinha... Foi umas economias que eu tinha juntado. E eu estudava marketing digital. Olha o meu tênis ali, cara, como é que tá. Todo estoporado, todo sujo, todo está fedorento esse tênis, enfim. E aí eu ficava esse tempo todo... Era só eu no ônibus, praticamente, né? E eu ficava estudando marketing digital. Porque eu sonhava um dia em conseguir me vender bem. Não era para vender o material dos outros, mas eu me vender bem. E aí eu fui começando devagarinho em 2016. Aqui eu estava na Paulista, fui começar a visitar algumas produtoras de vídeo. Eu já tinha saído da sociedade, mas já estava visitando algumas produtoras de vídeo em São Paulo, aqui na Paulista, inclusive, foi depois de uma reunião. Fui visitando mais produtoras de vídeo que tinha foco em animação, essa daí também, a Dirt Work Factory. Na época eu acho que eles nem estão mais aí, porque a produtora cresceu bastante. E aí eu peguei vários adesivozinhos ali, o meu MacBook que eu tinha na época. Isso daqui também, esse cliente aqui, esse aqui é o Diego, é a 8mm, o cliente que eu tenho no meu coração, que eu tenho até hoje. Sei lá, eu acho que 9 anos. 2016? Hoje é 2020. Pois é, tem 10 anos esse cliente aqui. Sou muito grato. E, bom, chegando, depois das reuniões, pau na mula. Começar a trabalhar, pegar os orçamentos, juntar, né? Começar a trabalhar de verdade, botar todas aquelas reuniões que eu fiz, começar a trabalhar. Isso aqui foi uma noite que eu virei, né? E aí comecei a colher os frutos, né? Isso aqui já é 2018. Aí já comecei a, né? Como eu trabalhava profissional liberal, aqui eu tive um período maior de férias, vamos dizer assim. Em 2018 viajei para João Pessoa com os meus amigos, viajei para Gramado, né, no Snowland. Fui para Goiânia, fiz um trabalho em Goiânia também, fiquei lá acho que 2 semanas, fiz vários conteúdos, enfim, foi muito legal, né? É um trabalho que me proporcionou esse tipo de coisa, eu fui muito feliz, né? Viajei o Brasil inteiro. Por quê? Porque eu estava me encontrando, eu estava encontrando o cerne da minha vocação. Vocês já vão entender o porquê. Aqui foi um outro projeto que eu fiz, em 2019, foi o Capivara Godofredo, que eu ajudava pessoas que queriam se mudar para minha cidade. E eu não ajudava somente com vídeos, né, fazendo vlog, eu comecei a produzir curtas. A gente recebeu um patrocínio muito legal, que pagava bem, para a gente fazer curtas sobre vários bairros da cidade. Então esse aí foi um dos curtas mais bem, né, recebidos, que foi o da série Bairro de Blumenau, sobre o bairro Água Verde. E 2022 a gente já estava com esses números aí, né, bizarros, assim, de uma cidade de no máximo 200 mil habitantes, acho que é 300 mil habitantes, não lembro, certo? Mas a gente já tinha batido 1 milhão de views, mais de 1 milhão de views. Por quê? Porque eu gostava disso aqui, eu gostava de trabalhar com cinema, eu gostava de trabalhar com animação, eu gostava. Então você percebe que quando você gosta muito de fazer uma coisa, aquilo traz resultados extraordinários. Claro, eu tive a ajuda de muita gente, mas sempre foi isso. Eu sempre amei fazer isso aqui. Eu passava madrugadas fazendo isso daqui. Virou o meu trabalho durante um tempo, o Capivara Godofredo, meu trabalho principal. E aí, mais pra frente, como que eu trabalho como motion designer, eu fui chamado para fazer várias campanhas muito importantes, né, como os 24 anos da Uniaselv, do Brasil inteiro, vários curtas animados para o Lugar de Gente, no caso LG, para a Unimed, campanhas nacionais. Fui chamado para fazer a campanha do delegado Egídio aqui em Blumenau, a campanha a prefeito, né? E assim a nossa campanha explodiu, né? Eu dei uma cara ferrada assim nas animações, muita referência de jogo, muita referência assim bacana. Ele ganhou a eleição no primeiro turno. A gente conseguiu arrancar até inclusive elogios, né, dos outros candidatos, da uma candidata no caso, que falou que a campanha estava muito bonita, não sei o quê. Claro, né, com aquele tom de rivalidade, mas a gente conseguiu um resultado extraordinário, né? Ele ganhou disparado no primeiro turno. Enfim, voltando para o nosso assunto sobre o medo e sobre o desejo, como é que isso se encaixa, tá? Sempre senti medo de ser pobre e irrelevante, enquanto eu desejava ser um profissional indispensável. Sempre desejei isso. Então eu tinha assim o medo de ser pobre, né? Óbvio, não ter dinheiro para pagar as próprias contas, tipo, não poder sair, né? Comer uma coisa legal, pagar um lugar legal para eu poder morar, mas sempre desejando ser um profissional indispensável. Indispensável.
De tal modo que as pessoas olhassem e falavam, cara, tem que ter esse cara é diferente, ele é diferenciado. Isso sempre me moveu. E se movia a mim e moveu outros profissionais que serviram de base para as pesquisas, para fazer o crítica da vocação, certamente vai ser para você. Eis aqui o porquê está nessa palestra, tá? Porém, a gente tem que lembrar de algumas coisas. A gente não tem que fingir, porque tem esse negócio na internet, né? Fingir até que a coisa se torne verdade. Cara, isso é uma falácia gigante. Eu já caí muito tombo acreditando nessa ideia maluca, tá? E tem um psicólogo americano, o Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, que ele fala justamente da gente criar essa questão de confiança, né? Com todo mundo com quem a gente trabalha. Ele leva para as relações pessoais aqui no Comunicação Não Violenta um livro excelente, uma excelente dica de leitura. Mas ele fala que, por exemplo, expressar honestamente nossos sentimentos e necessidades sem culpar ou criticar, né, sempre acusando, aumenta a probabilidade de conexão. Qualquer um que está no meio profissional há pouco tempo no mercado de trabalho sabe que conexão é imprescindível. Confiança, então, nem se fala. E como é que ele fala disso? Por que ele está falando disso? Eu estou falando aqui para vocês abertamente o seguinte. Eu estou aqui falando para vocês, né? O Nau fala bem e tal. Mas eu estou angustiado aqui, né? De falar uma coisa para vocês, de me expressar muito rápido, não me fazer expressar direito. Enfim, sinto esse medo. Isso tá dentro de mim. Não importa quantas vezes eu subo num palco para falar ou que eu apareça de frente para uma câmera num quarto aqui, eu vou sentir esse medo de não conseguir passar a ideia para vocês da maneira que é. Então, quando eu expresso isso para vocês, você percebe como tem uma conexão. Se você estivesse no meu lugar, você olharia e falasse assim, puta, eu falaria melhor. Ou sei lá, puta, eu não sei, eu tenho medo de... Entendeu? O medo, a gente expressar, a gente interiorizar e tomar como mapa mental, sinto medo. Sinto medo de ser irrelevante, de ser pobre. Eu sinto esse medo. Todos nós sentimos. Tá? A não ser que você seja bilionário, mas ainda assim você vai sentir medo de ser irrelevante. Então, quando você coloca isso para fora e você entende, você mostra isso para as pessoas, olha, eu sinto medo de não ser um profissional assim, 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 cara, magicamente as coisas começam a funcionar. Claro, né? Depende do ambiente de trabalho também, né? Mas você percebe? Então, uma máxima da comunicação não violenta é por trás de toda ação existe uma necessidade. Tudo que você faz é por conta de uma necessidade que você sente. Você sente. Essa é a máxima da CNV. E em verbo, eu poderia dizer que por trás de toda ação, no caso, correr atrás, ler, aprender, testar, treinar, existe uma necessidade que é ganhar mais, ser mais reconhecido e vencer a insegurança, né? O medo de se sentir relevante que você tem. Tá? E uma máxima que a gente aprendeu até aqui. Por trás de todo esforço existe um desejo que é tracionado por um medo canalizado. E eu uso essa figura do pai aqui, deixa eu voltar aqui para conseguir ver certinho. Eu uso essa figura aqui do pai levando o filho para andar de bicicleta, não sei se alguns de vocês já passaram por isso, mas isso aqui é exatamente isso aqui. Quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, né, geralmente a gente é influenciado pelo pai, a gente sente medo, eu vou cair, quando tira as rodinhas, sabe? Eu vou cair, me segura, pai, não sei o quê. Ela fala, não, você vai conseguir. E aí magicamente a gente consegue andar, porque hoje eu sei, né? Porque a roda da bicicleta ela consegue causar um efeito antigravidade, vamos dizer assim. Mas enquanto você está dominado pelo medo, o medo paralisante, você não consegue girar os pedais, você sente medo da velocidade. Assim como a gente sente medo da velocidade de crescer. Isso aqui não vai funcionar, você vai cair. Por isso que é um medo paralisante. Mas quando você, obviamente, tem alguém do seu lado que te apoia, que gera uma conexão, que confia no seu potencial, você anda. Magicamente isso aqui acontece. Por quê? Porque você canalizou o seu medo. Você mesmo com medo, agiu com coragem, porque agir com coragem não é ausência de medo. Você mesmo com medo, você pedalou e magicamente a bicicleta andou. E aí você sentiu confiança em você. Você falou, putz, eu consigo pedalar. Isso é muito importante. Então, a gente vai começar aqui agora com a questão da jornada da vocação. Primordial, você já entendeu o medo, você já entendeu
o desejo, tá? Eu vou explicar aqui via a fenomenologia do Russell, mas vocês vão entender, calma, né? Vamos devagarinho, vocês vão entender. O eu puro é o centro necessário de todos os atos da consciência. Vai olhar assim e vai falar, quê? Né? Calma, vamos lá. O eu puro é um centro, ou seja, existe um centro para o eu. É necessário é necessário de todos os atos da consciência. Então, tudo que está na consciência e é feito sob a consciência, ele depende do eu. O que isso quer dizer? Olha para isso aqui. O eu puro é o centro necessário de todos os atos da consciência. Você imagina simbolicamente, obviamente, que o seu eu, a sua identidade, aquilo com o qual você se identifica com você mesmo, é isso aqui. Certo? Vai falar o que não? É uma nuvem? É tipo uma nuvem. É tipo uma nuvem. Porque o eu necessariamente é experiência. A experiência pressupõe memória. Então, é como se o eu fosse um acúmulo de memórias numa nuvem. Uma nuvem de memória. Você imagina uma nuvem de memória. Isso ali é o seu eu. Tá? Então, isso aqui é praticamente consenso entre Hume, o Locke, o Denet. Tá? O eu como uma consciência organizadora de memórias. Então, o eu ele organiza essas memórias, onde o eixo gravitacional dessas memórias é um centro. Pegou? Então, não é que isso aqui está dentro da sua cabeça, não é isso. É um símbolo, tá? Quanto mais afastado do eu, mais difuso, né, as experiências ao quais forem integradas o eu, elas são. Tá bom? Beleza. Agora vamos imaginar que esse eu, no centro do eu, no cerne do eu, existe um centro de vontade. Vou falar centro de vontade? O que é isso? É onde o prazer em servir a algo maior se encontra. Tá estranho isso aqui, não? Como assim? O prazer em servir? Exatamente. Quanto mais próximo a gente conseguir chegar nesse centro, mais qualquer atividade que você realiza, você se identifica mais, sente mais prazer, sente mais essa necessidade de completude. Lembra da completude? Mas sentimento da completude, você vai sentir mais isso. Pois bem, onde é que entra a vocação nisso? Pois é. Uma atividade que desperte o prazer, desperte grande prazer em realizá-la. Você está vendo essa imagem aí? Olha só. Você imagina que você tem várias experiências na sua vida fazendo uma atividade, tá? Então é como se essa experiência ela acionasse partes do centro dessa vontade. Ele não consegue, ele está encontrando o centro da vontade. Acionou aqui, acionou aqui, acionou aqui, acionou ali, mas ainda não chegou no centro, tá? Então, quanto mais próximo do centro da vontade, mais você vai ter esse sentimento de prazer, de completude, né? Ainda vai ter o sentimento do medo, porque o medo é tipo um motor, mas vai estar mais próximo desse centro, tá? E aqui entra uma coisa muito interessante. Por que eu falo que o desejo é tracionado pelo medo? Porque sem o medo, você não toma um impulso de se jogar, tá? E não precisa ser necessariamente medo de passar fome ou tudo mais, né? Porque se fosse assim, as pessoas ricas nunca sentiriam medo. Isso não é verdade, né? O medo delas está ligado a outras coisas, né? Talvez esse sentimento de ser irrelevante, de ser menos do que alguém da família, enfim, não sei. Tanto faz. Mas pra gente aqui, né, a realidade crível de pessoas mortais, o medo ele funciona como um motor, certo? Como eu já disse pra vocês. E ele te puxa pra fora. Tipo, faz alguma coisa logo. Não importa se você não gosta, a gente precisa de dinheiro. E o seu outro lado do desejo fala, não, eu quero fazer uma coisa que eu gosto. Eu quero investir. E a gente sabe que, né, quase sempre quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, às vezes não tem mercado. Às vezes o caminho até lá para o sucesso é muito árduo, você vai passar fome, às vezes é muito complicado, você vai ficar sem dinheiro. Então a tendência é que existe dentro de nós essa tensão entre medo e desejo. O grande desafio é alinhar o medo com o desejo. Esse é o grande desafio, tá? Mas e a vocação? Onde é que fica a vocação disso tudo? Pois é. Sabe aquela coisa que você pensa assim, eu faria isso por horas. Eu passaria horas fazendo isso. Ou até mesmo você já passa horas fazendo isso. Mas você nem passou o tempo, nem percebi.
Tão gostoso que é fazer essa atividade. Pois é, uma atividade que lhe desperte o desejo de aprender e solucionar problemas e descobrir. Tá? Tem um amigo meu, né, que ele gosta muito de computação, de ir lá investigar e gosto de olhar isso aqui e tal, entender. Ele passou semanas para fazer o Hackintosh dele. Semanas. Os amigos dele até falavam para ele, né? Cara, o que você faz tanto nesse computador aí? Ele não consegue explicar que era a questão do Hackintosh e tudo mais, né? Mas assim, Hackintosh, caso você não saiba, é colocar o sistema operacional de um Apple Mac dentro de um computador Windows normal, tá? Isso é extremamente difícil, muito difícil. Ele passou dias tentando entender como é que ele fazia, só para fazer para ele. Ele não estava fazendo porque alguém estava pagando, ele estava fazendo para ele, porque ele queria aprender, ele queria desenvolver, ele tinha curiosidade de fazer isso. A mesma coisa eu com animação, a mesma coisa eu com After Effects. Eu queria saber fazer boas animações para que eu gostasse, né? Se isso ali ia ser vendido é outra coisa, né? Pois bem, já temos uma dica aí da questão da vocação. Só que aqui entra uma diferença entre o consumo passivo contra a operação ativa, tá? Acumular conhecimento sobre alguma coisa, sobre determinada... eu gosto de aprender, então eu vou aprender de tudo um pouco. Isso não é operação ativa. Você não vai encontrar sua vocação assim. Tá? Isso é basicamente consumo passivo. Você está acumulando conhecimento. Sabe o Zé Lutinho? Não sei se vocês conhecem, já jogar videogame, tá? O Zé Lutinho, que sai pegando loot de tudo quanto é canto, soca o inventário de coisa, e quando precisa usar alguma coisa específica não tem, ou tem pouco, ou pegou muito item, entendeu? É isso aí. Até porque assim, da mesma forma que o seu inventário é limitado num jogo, a sua vida é limitada, o seu tempo aqui é escasso, não é? Tem que ser usado. E escolha pressupõe que você não vai ter outra coisa, né? Isso é uma verdade da vida que dói, né? E muitas pessoas não conseguem interiorizar isso, que escolher é ao mesmo tempo não querer algo, tá? Primeira lição que eu poderia dar para vocês é interiorize isso, tá? A escolha é necessária. Você vai ter que fazer uma escolha em algum momento. Pode não ser a escolha correta, tudo bem, não tem problema. Mas pelo menos treina a questão da escolha, tá? O desejo, ele precisa ter alguma coisa com o mercado, tá? A sua paixão resolve qual problema do mundo real? Porque basicamente trabalhar é quebrar o galho de alguém, né? Mas o teu desejo, ele está sendo focado para alguma coisa? Para o quê? Qual é a demanda que a gente tem para isso no mercado? Tá? E isso aqui é o ponto que machuca muitas pessoas que amam uma profissão, porque nem sempre o desejo deles tem demanda no mercado. Isso é muito triste, desencoraja muita gente. Mas a internet está aí, tá? Eu acredito que isso é muito positivo e não necessariamente o que você faz não tem mercado na sociedade, não vai ter mercado na internet. Isso não é necessário nem universal. Aqui na minha cidade tinha, ótimo. Mas hoje eu não trabalho com praticamente nada na minha cidade aqui. Pouquíssimas produtoras do estado. Eu trabalho mais para fora, para a internet. É assim que eu ganho bem. Então a sua paixão resolve qual o problema do mundo real? Né? Foi o que eu falei. O desejo precisa envelopar uma demanda. Não precisa ser na sua cidade. Claro, cidade é bom porque a gente começa. A gente tem o tato da experiência mais perto. Mas não precisa. Tá? Agora eu vou entrar aqui... em dois arquétipos, não diria arquétipos, mas eu vou chamar de arquétipo porque o arquétipo é bacana, porque quando a gente toma como arquétipo, a gente organiza a nossa experiência, né? E dá um mapa para a experiência muito importante. Tá? Eu tenho aqui, você já deve ter jogado aí o God of War, o Atreus, né? Esse aí é o Atreus do segundo jogo, eu vou falar do primeiro, e a Aloy, da saga do Horizon. Dois jogos assim absurdos de bom, de tudo quanto é jeito. De narrativa, de gameplay, de gráfico, de tudo. De som, tudo. Dois jogos excelentes, tá? E dois personagens absurdamente bem escritos. Eu vou começar com o Atreus, tá? Porque o Atreus, ele é arquetípica o confronto com o medo. E esse aqui é primordial pra gente entender. Primeiro, eu vou ter que passar pela história do Atreus, caso você não conheça aqui a história do God of War, tá? Se você já conhece, beleza. A gente vai fazer as amarras com a questão do arquétipo. Antes de morrer,
a Laufey, ela desejava que as cinzas dela, né, que ela queria ser cremada, fossem jogadas da montanha mais alta de todos os reinos, né? Daí, nos casos, os 7 reinos, se eu não me engano, na mitologia nórdica. Que daí vão ter vários, né? Alfheim, Jotunheim, Helheim, Asgard, vai ter vários reinos, tá? Só que ela não fala qual é o reino. E eles têm que descobrir, né? Isso foi tudo tramado pela Laufey. Por quê? No início da trama, eles descobrem que se trata da montanha mais alta de Jotunheim, que é o reino dos gigantes, do povo sábio, da sabedoria. Então perceba aqui que a gente tem 2 arquétipos. O primeiro, uma missão que não é aberta, não é explícita. É a missão da sabedoria. O God of War, ele foca nisso daqui, tá? O God of War inteiro é a missão da sabedoria. Mas sabedoria pressupõe experiência, pressupõe autogoverno, entendimento de limites, erro, porque você vai errar. E é tudo isso que acontece em God of War. O começo do jogo, que é excelente, né? Que a tensão do jogo gira nessa dinâmica de pai e filho. É muito legal isso aqui, porque a gente é arquetípico. Eles fizeram um trabalho fenomenal nisso aqui, que é a ligação pai e filho, né? O Atreus, ele estava doente, ele era um menino fraco, com medo, e ele sentia essa expectativa do pai esmagadora. Então ele sentia esse peso em cima dele. E o Kratos sabia que ele sentia esse peso. Só que o Kratos sabia de uma outra coisa que eu vou revelar mais pra frente, que era que se ele soubesse, ele entraria numa híbris, né, num desequilíbrio muito grande. Essa cena aqui é muito icônica, porque eles estão caçando o cervo, né? E aí o Atreus acha o cervo, ele vai correndo atrás do cervo e fala, tá ali! E aí o Kratos fala, não! E ele solta a flecha mesmo assim e erra o tiro. E aí o Kratos arranca o arco da mão dele e fala... ele fala... Agora ele tá alerta! E não sei o que. E aí o Atreus fala, me desculpa, pai. E não sei o que. Ele fala a frase mais icônica que reverbera o jogo inteiro e o outro jogo, que ele fala... Não se desculpe. Só melhore. Apenas melhore. Eu acho que a gente... Pelo menos se a gente tem um pai, a gente já ouviu isso aí. Não quero saber de desculpa. Só não faz mais besteira de novo. É literalmente isso. E aí, mais pra frente, o Atreus... acontece várias coisas com o Atreus fica mal, ele fica desacordado um tempo, o Kratos entra em desespero, ele tenta salvar o filho, vai atrás de uma bruxa para conseguir salvar o filho e tudo mais. E aí o Atreus sobrevive, ele volta para a jornada junto com o pai, e aí começa um diálogo muito interessante que o Atreus fala, eu sei que você nunca me quis. E o Kratos fala, você não sabe de tudo, garoto. Isso aqui é muito icônico, porque assim, o filho sempre sente esse peso. Meu pai não queria, eu sou uma responsabilidade pro meu pai. Acho que todos nós já sentimos isso, né? Meu pai não me queria e não sei o que. A gente tem essa leve impressão. E quando a gente vira pai, a gente fica aquela coisa, não é que eu não te queria. Eu sentia medo da responsabilidade que é te honrar, né? Todo pai sente isso, tá? Os pais, os outros não estão nem aí, né? Mas a gente sente esse peso. E aí o Kratos fala, você não sabe de tudo. Que o Kratos está segurando aquilo. O Kratos fala, eu sou um deus, né? Que o Kratos é o deus da guerra. E você também. E aí, todo aquele sentimento de impotência que o Atreus sentia, cai por terra. O Atreus olha e fala, eu sou um deus. Né? Antes ele se sentia extremamente fraco, doloroso. Agora eu sou um deus? Então eu posso fazer tudo o que eu quiser? Eu posso virar um animal, que ele fala ali depois? Ele fala, não, um animal acho que não. Né? Enfim. E aí acontece a híbris do Atreus. O Atreus, durante uma luta, ele mata o Mod. Né? Na verdade, o Mod já estava todo ferrado. Né? Todo ferrado, que o Kratos enfiou a porrada no Mod. E ele já estava todo ferrado, ele já não representava um risco. E Atreus se apossou disso para matar, ele fala. E aí o Mod começa a falar coisas sobre a mãe do Atreus e tudo mais. Essas coisas você já imagina que acontecem na vida real. E aí o Atreus fala, não, eu sou um deus, cala sua boca. E aí o Kratos percebe o desequilíbrio do Atreus. E ele fala, não faz isso, Atreus. E o Atreus vai lá, grita, fala, eu sou um deus.
E rapidamente o Kratos repreende ele. E aí ele fala, mas você tá me ensinando a matar. Ele fala, não, eu tô te ensinando a sobreviver. Que é muito diferente. Tá? Até aqui, eu vou explicar pra vocês como é que isso aqui se encaixa na nossa questão de carreira. Tá? Por que eu trouxe o Atreus? A gente vive morto de medo. O assunto principal foi o medo. A gente vive morto de medo. Medo das expectativas que os nossos pais têm sobre nós, esmagadoras, sobre o nosso pai, inclusive o próprio Kafka, não sei se você já leu, o Franz Kafka. Toda a obra do Kafka é voltada para um personagem que sente uma impotência, ele não consegue agir porque o pai dele era muito opressor, vamos dizer assim, tinha uma presença esmagadora. E ele era um rapaz sensível, né? Mais ou menos como eu, Atreus aqui, mas no caso do Kafka, o pai foi uma figura esmagadora. E a gente tem de ter essa figura dentro de nós, né? Por isso que isso daqui é um diálogo tão interessante, porque mesmo que você não tenha um pai, existe um pai dentro de você, que, né, existe um lado masculino dentro de você. Isso vale para as meninas aqui que estão vendo também, tá? O lado masculino, esse lado de exigir, de cobrar, de falar que talvez eu não seja tão boa. Esse é o seu lado masculino falando, né? Uma concepção junguiana. Então, toda a jornada do Atreus até ali era sentindo medo, paralisante, né? E o Kratos sempre incentivando, dando coragem, ensinando ele a desenvolver a coragem. E quando ele sabe da natureza divina dele, ele cai, né? Ele cai no sentido de, tipo, ele se desequilibra. Eu falo híbris aqui que não cabe muito ao certo, porque ele é um deus, né? A híbris é quando um humano acha que é um deus. Mas ele acontece um desequilíbrio aqui. E até o próprio Kratos fala isso. E quando a gente descobre a nossa natureza divina, vamos dizer assim, no sentido simbólico que aqui fala, que Deus fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas existe um porquê na simbologia. Deus é um espírito criativo. Ele não cria no sentido de, isso aqui apareceu do nada. Não. O universo já estava lá, só que ele era puro caos. E Deus organiza o universo e bota em movimento. É basicamente o que a gente faz na nossa vida, no mundo, na sociedade, nas pessoas que estão ao nosso redor, com o nosso trabalho, com a nossa capacidade de organização, disciplina, de colocar a nossa vida em movimento. Então essa é a nossa natureza divina. E às vezes, quando a gente descobre o poder dessa natureza divina, a gente acaba cedendo à arrogância, como foi o caso do Atreus. Isso aqui teve consequências bizarras, fortíssimas para o Atreus. Porque o Atreus, dado o momento lá numa briga com esse personagem aí que é o antagonista, o Baldur, né, que o Baldur ele acompanha o tempo inteiro. O Baldur não sente dor, então ele quer ser morto o tempo inteiro e ele busca o Kratos, que é muito forte, né? E cada porrada que ele leva, ele não sente dor. Mas o Kratos é muito forte. E nessa cena aqui, ele quase acaba com o Kratos. E aí o Kratos manda o Atreus seguir ali nessa, por exemplo, ali tá mostrando ali o primeiro frame ali na esquerda, tá mostrando a montanha de Jotunheim. É um portal que eles conseguiram abrir. Só que daí aparece o Baldur e o Kratos pensa, eu não posso deixar Baldur passar. E ele fala, vai por Atreus. E o Atreus não vai, ele desobedece simplesmente. Ele está em desequilíbrio. E aí ele tenta atentar contra o Baldur, porque ele acredita que ele é um deus. Se ele é um deus, ele pode tudo, só que ele não é forte. A virtude dele, ele é Deus, né? A virtude dele não vem daí. Então ele lança uma flecha no Baldur e o Baldur simplesmente dá-lhe um soco no Atreus. O Atreus cai ali. E aí o Kratos enfia porrada no... Essa cena aqui é sensacional, né? Porque a cena não é só isso. O Kratos enfia porrada no Baldur. E aí ele joga o Baldur pra longe e o Kratos de novo fala, foge, vai embora. E o Atreus quer confrontar o Baldur de novo. E aí ele comete um erro grotesco, que é lançar uma flecha no pai para paralisar o pai e ir pra cima do Baldur. O Baldur simplesmente agarra ele pelo pescoço e taca ele longe e ele fica inconsciente. Beleza, desenvolvendo essa cena, o Baldur, ele rapta o Atreus inconsciente, porque ele quer que o ódio do Kratos se manifeste.
e caso você tenha jogado nos jogos anteriores, o Kratos sente muito ódio. Então a jornada do conhecimento, da sabedoria pro Kratos nesse jogo é dominar o ódio. E o Baldur não quer isso, porque o Baldur quer ser morto. Ele quer que o Kratos solte o ódio dele. Então ele faz o seguinte, ele rapta o filho dele. Não tem coisa mais desconcertante, mais que traz a ira num pai do que o filho ser prejudicado por alguém que está agindo pelo mal. Então o Kratos vai atrás do Baldur. Eles chegam num portal ali dos mundos. O Kratos percebe que aquela situação está fora do controle. Ele abre o portal porque ele sabe que o portal vai sugar eles. Ele abre em qualquer portal, dane-se, e eles vão para Helheim, que é o reino dos mortos, né? E o Baldur é sugado, só que ao mesmo tempo que o Baldur é sugado, o Atreus é sugado. E aí o Kratos se vê na situação de ter que ir, né? Ir lá. E aí lá no reino dos mortos, segue inclusive uma cronologia do Joseph Campbell, né? Sobre a questão de a gente ir para o reino dos mortos e lá adquirir a sabedoria que a gente precisava para voltar para o reino dos vivos e ter o nosso trabalho. Lá o Kratos encontra o Atreus machucado. O Atreus leva uma senhora bronca, mas uma senhora mijada. E lá é um reino onde os nossos fantasmas estão lá para nos atormentar. E aí acontece uma coisa muito interessante, que o fantasma da arrogância, no momento que o Atreus caiu na sua moral, ele vê a memória dele matando o Mod, né? E aí ele sente... acontece a redenção do Atreus. Ele sente vergonha daquilo. O que acontece aqui? Né? O que é muito importante? Se a gente não entender que a nossa natureza divina ela é para operar, para criar, e não para a gente se vangloriar disso aqui, para a gente se esconder atrás dessa natureza, dos feitos. Se a gente não entender isso, a tendência é que a gente caia, né? A gente vai pro fundo do poço, literalmente. Vai pro fundo do poço. E lá no fundo do poço é que a gente vai entender as besteiras que a gente fez. Tudo. Porque não adianta você encontrar a sua vocação se você não dominar isso aqui. A jornada da sabedoria. Que é a jornada do Atreus e também é do Kratos. Eu estou usando o Atreus aqui porque é mais fácil, é um garoto e tudo mais. É a questão do amadurecimento. E o Atreus finalmente recupera o equilíbrio e a jornada continua. Eles chegam no alto da montanha de Jotunheim. Finalmente, né, eles estão alinhados. O Kratos está alinhado com a sabedoria dele, controlando a raiva e entendendo que não é tudo enfiando a porrada. O Atreus entende que não é tudo sentindo medo, não é tudo partindo para cima, caindo na porrada. Também é sentindo empatia, a sensibilidade que ele ganhou da mãe, da Laufey, mas com a força, com a coragem do pai. E aí finalmente eles espalham as cinzas, uma cena linda, maravilhosa, e a trilha sobe, os créditos sobem, e aí é uma jornada sensacional. É um jogo sensacional, sempre, tá? Agora a gente vai falar sobre o Mártir. A gente vai falar da Aloy, tá? O Mártir é uma outra experiência que a gente passa quando a gente encontra a nossa vocação também. Vamos dizer assim, né? Mas uma profissão na qual a gente consegue operar a nossa natureza divina, que é de criar, ordenar e colocar tudo em movimento, tá? A história da Aloy começa meio triste, tá? A Aloy é o seguinte. A Aloy é essa personagem aí, essa linda personagem, tá? Ela era um bebê, né? Isso aqui é um mundo pós-apocalíptico, tá? Só para dar um contexto. É um mundo pós-apocalíptico que a humanidade foi dizimada, não se sabe o porquê, tá? E aí existem, no lugar de animais, existem máquinas. Até existem animais, mas existem máquinas que parecem meio dinossauro, umas coisas assim. Mas são máquinas mortíferas, né? Elas são poderosíssimas. E nesse contexto tem essa menina, surge essa criança no fundo de uma montanha. E aqui é uma tribo matriarcal, ou seja, são mulheres que governam. E quando uma criança surge e não tem mãe, essa criança é exilada. Ela é uma maldição, né? E aí ela é exilada simplesmente porque não tem mãe. É conferido a esse rapaz, esse exilado aí, o Ross. O Ross eu acho que é o nome dele, não lembro certo.
de cuidar dessa criança. Até inclusive ali no diálogo, ali uma das matriarcas fala: mulher teimosa, porque eles dão um nome para ela, né? Chamam de Eloi. Esse é o lugar onde se dá o nome para criança. Mulher teimosa, chama essa maldição de criança. Então é desde o começo, é desse contexto que vem a Eloi. Então a Eloi ali, uma menina muito curiosa, sempre curiosa. Ela cai numa tumba, ela descobre esse foco, que é esse negócio que ela está segurando na mão ali na caverna, e aquilo ali abre o mundo, porque ela começa a ver as informações tecnológicas que existiam, porque a humanidade perdeu a tecnologia. E de repente ela acha esse negócio e ela começa a ver várias coisas que ela tem acesso, informações, enfim, é isso que o foco dá para ela. E aí começa essa menina especial. Chega num momento muito triste da história, bem no começo, que ela quer interagir com outras pessoas, né? Mas ela não entende porque ela é exilada, só que ela não entende porque ela é exilada. Então ela desafia a lei. Ela chega até perto dessa mãe com esse menino aí, que o menino traz várias frutas, né? E ela percebe que a mãe percebeu o menino, disse palavras de conforto pro menino, e ela vai lá, pega algumas frutas e leva para essa mesma mulher. A mulher pega a menina e fala: vamos, ela é exilada, ela deve ser evitada, com a maior da frieza, né? Como se não bastasse, mais para frente, esse mesmo menino depois, por conta dessa atitude da mãe, tá com uma pedra na cabeça da Eloi, e a Eloi fica muito triste, muito chateada. Ela pergunta pro Ross, fala: por que eu sou diferente? Por que as pessoas me tratam assim, né? Isso aqui reflete basicamente o que muita gente passa, né? Não precisa ser só mulher para passar por isso, né? Se sentir diferente, se sentir deslocada, todo mundo fala para mim, todo mundo me trata diferente. Por que as pessoas me tratam diferente assim? E aí o Ross fala: olha, eu não sei, é complicado, não sei o que lá. Eu quero saber, que ela tinha 6 anos de idade. Eu quero saber o porquê. Ele fala: olha, eu vou ter que te treinar para isso, vai ser perigoso. Ela: então tá bom, então eu vou ser treinada. E aí começa a jornada da Eloi. A Eloi começa a ser treinada por esse rapaz, ela cresce, ela se torna essa guerreira aí. Olha, uma das máquinas, essa aí é o Vigia, né? Essa é uma das máquinas que tem. E ela se torna extremamente habilidosa, domina uma técnica absurda, né? Então, é isso. Só que daí tem um lado da Eloi que é o seguinte. Durante a história, vai avançando a história, se percebe que a Eloi, o mundo está acabando, vai dar uma merda bizarra no mundo. E a Eloi é a única pessoa que pode salvar o mundo. E acontece uma coisa muito interessante, que ela toma isso como um fardo. É aí que entra a ideia do Marte, sabe? Sabe aquela pessoa que ela não vê nada mais que a vida dela é nada mais do que o trabalho? Essa é a Eloi, né? A Eloi entende que ela é nada mais do que as responsabilidades dela. Então, aqui acontece uma coisa muito interessante com o orgulho, que o orgulho se reverte para si mesmo. Então, ela não come, ela não dorme, ela não faz amigos, ela evita um abraço, ela o tempo todo tá tipo assim: não adianta. Não adianta, existe uma missão que só eu posso fazer, isso aqui é só comigo, não me segue, você vai me atrasar, você vai se machucar, por favor. Então ela sente um medo paralisante. O engraçado é porque assim, o medo paralisante dela, ao mesmo tempo, é o desejo dela. Você tá vendo? Só que ainda assim ela entrou em desequilíbrio. Ela é extremamente muito boa no que ela faz. Ela é tecnicamente superior a muita gente. Não só por isso, porque ela também tem um foco, então ela enxerga o que os outros não veem. Mas ela tem essa arrogância de achar que ninguém pode ajudar ela. Só ela mesma. E de fato, no primeiro jogo ela até tem isso, mas aí tem um outro personagem que ajuda ela. Mas no segundo jogo a coisa fica muito feia. Porque daí ela começa a dar as costas para amigos dela. E os amigos dela começam a achar isso muito ruim. Então a gente tem ali, por exemplo, o principal amigo dela, que gosta dela, né? Acha ela bonita, dá em cima dela, inclusive. E ela fala: não, você vai me atrasar, você tá machucado, você não consegue nem andar, fica aí, não sei o quê. E ele quer ajudar. E ela foi até meio grosseira com ele. E ele não gosta disso, né? Todo mundo ali ama a Eloi. Porque a Eloi é tipo uma salvadora para todo mundo. No segundo frame ali embaixo também, mesma coisa. As pessoas querem ajudar. Ela já aceitou que os outros vão ajudar. Ela já aceitou que é um fardo, mas ainda assim ela sente aquela coisa ruim. Tipo, vou me atrasar, cara.
Vamos atrasar, não vai ser legal e não sei o que. Acabei de fazer uma besteira aqui. Aqui, agora eu voltei. Só que daí acontece várias coisas, tá? Tem um personagem ali que morre, que ela fala, merda, não sei o que. Ela fala desse jeito. Que droga, eu não deveria ter deixado vocês acontecer, olha o que aconteceu e não sei o que. E aí ela percebe que ela sai do eixo. Ela sai completamente do eixo. E aí ela começa a ser muito grossa, sabe? Muito... E começa a tentar afastar as pessoas e as pessoas vêm, olha, você não pode, não precisa tomar essa responsabilidade inteira pra você. A gente vai te ajudar e não sei o que, tá? E aí finalmente a Eloy recobre o equilíbrio, né? Ela entende que foi muito importante ela ter tido ajuda, porque ela é sim uma peça muito importante, ela é sim uma salvadora, mas ela precisa de pessoas ao redor dela, pessoas que confiam nela, né? E que vão ajudar ela. Então a pessoa arrogante, a pessoa nesse nível da Eloy no trabalho, ela precisa entender que não importa. Eu já fui assim, tá? Eu guardo um pouco disso aqui da Eloy também. Na verdade, a gente guarda dos dois, tá? Do Atreus e da Eloy. Em momentos diferentes da vida. Mas eu passei por um momento estilo Eloy, que eu não aceitava ajuda. Por quê? Porque eu sou muito bom, eu não preciso de ajuda. Você vai me atrasar, não preciso de... E às vezes a gente precisa baixar um pouco a bola e falar, eu preciso de ajuda. Talvez eu não seja tão bom quanto eu acho que eu sou. Eu posso até ser tecnicamente muito bom, mas está acontecendo uma coisa aqui que não dá legal. Então ela consegue superar essa híbris. E aí ela... Não é híbris no caso aqui, só um desequilíbrio. Mas... E aí os amigos dela ajudam muito ela. E aí, finalmente eles conseguem espantar a ameaça ali que tem ali. Tá? Então vamos lá. Vamos aos aspectos sombrios desses arquétipos que eu passei para vocês, tá? Sombra é tudo aquilo que o nosso ego, nosso eu, ele tenta afastar, ele tenta negar. E quanto mais ele nega a sombra, mais a sombra consegue consumir, tá? Isso aqui é uma perspectiva junguiana, tá? Então, essa progressão, essa jornada de um vocacionado, de você encontrar sua vocação e depositar isso no trabalho, ela tem sim a ver com a jornada da individuação. E aqui a gente tem um aspecto sombrio dessa jornada. O Atreus, ele é imaturo. Ele é imaturo porque o medo paralisa ele, né? E a arrogância dele, ter consciência da virtude divina dele, leva ele a ser arrogante. Ele age contra o pai, ele acaba com a equipe, com o pai. E o pai é extremamente importante, porque ao mesmo tempo que o pai está aprendendo a lidar com o ódio, isso é muito paterno, né? Ele também está aprendendo a lidar com os próprios medos, né? Até que os dois se alinham e aí sim eles atingem a sabedoria que a Laufey tanto queria que eles atingissem. Então o ódio dele é desgovernado, ele não quer saber quem atacar, ele só quer saber de atacar. Tanto é que ele ataca o próprio pai. A Eloy é orgulhosa. A Eloy não aceita ajuda porque ninguém consegue ajudar ela, todo mundo vai atrasar ela. Ela acredita que ela é a única capaz, né? Então, só eu consigo fazer isso aqui, eu tomo o mundo inteiro pra mim, só eu consigo, se não for eu fazendo não vai ficar bom. Então isso é uma característica da Eloy. E ela se esgota desnecessariamente, né? Ela é levada, ela mesma, ela entende que cansaço, não dormir, fome, tudo isso é uma honra que ela conquistou. E isso também é orgulho, né? É um orgulho que ela volta pra ela, né? É o orgulho do altruísmo, eu sou altruísta. Não, na verdade não, você só é orgulhosa, tá? E se a gente não cuidar, é exatamente isso aqui que vai acontecer com a gente. Por isso que eu digo pra gente, por isso que eu digo pra vocês, a gente ao mesmo tempo que guarda um Atreus, a gente também guarda uma Eloy, né? Quando a gente domina a técnica, tá? Só que aí a gente tem as virtudes. E as virtudes, elas aparecem muito mais quando existe um equilíbrio. O Atreus, ele é esse menino sensível, né? Existe essa sensibilidade dentro da gente, mas essa sensibilidade está vestida, está em couraças de medo, tá? Só que a virtude do Atreus é assumir os erros e corrigir, né? Lembra do pai falando, não quero desculpa, só melhore. Então, ele assume o erro e fala, errei, mas eu vou consertar. Ele vai lá e conserta. Por quê? Quando a gente faz isso no ambiente de trabalho, quando a gente não sente medo do erro que a gente... Claro, é normal a gente sentir medo quando a gente erra. Mas o ideal é a gente assumir o erro e falar, cara, eu errei.
Mas vai estar resolvido para você, fica tranquilo, tá? Eu não vou errar de novo. Você dá a oportunidade para você mesmo de crescer, tá? Quando a gente esconde o erro, a gente dá muita desculpa. Ah, porque não foi o seu, foi fulano, não sei o que. A gente não cresce. A gente fica imaturo, igual a Atreus. Só que se a gente descobre esse nosso lado, a gente assume os erros e corrige, a gente cresce. Então o Atreus atinge o equilíbrio entre a força e a empatia. Ele é forte, ele consegue ser tão forte quanto o pai. Quer dizer, não na altura do campeonato que ele está, mas ele é muito empático, né? E isso ele ganha da mãe. Ele consegue ser empático. O pai não. O pai é puro ódio, pura porrada. Ele consegue ter esse lado dele. E isso é a força do Atreus. A força do Atreus não é porrada. A força do Atreus é empatia. Isso é muito interessante. Muito bem construído, inclusive, na história. Ele domina a técnica, só que ele não só domina a técnica, ele age com coragem, né? Com prudência. Ele sabe quando agir. Ele age com o coração. Coragem é isso, agir com o coração. Cor, age, né? Agir com o coração. Então ele consegue esse equilíbrio. A Eloy, a virtude da Eloy é a liderança. Então ela aceita que ela é frágil. Porra, é um baita de um fardo que ela está levando. Ela aceita a fragilidade. Ela é uma mulher que não teve um pai, apesar de ter tido o Ross. Mas tem um momento da história ela fala, quando ela ia falar pai, ela fala o Ross. Né? Ela até chegou esse momento. Então ela quer sempre ser indisponível emocionalmente. Inclusive ela recebe várias cantadas, inclusive até do Rei Sol. E ela, né, dá uma... Não é a hora, acho que não vai rolar, não sei o quê. Ela transforma a admiração que ela tem das pessoas, isso no caso a virtude, em liderança. Então todo mundo admira a Eloy. Só que ela não chega e fala, não, vocês não vão dar conta. Ela fala assim, beleza, vocês me admiram, vocês querem me ajudar? Então vou dar a cada um aquilo que lhe é próprio. Né? Isso é muito político de Platão, né? Dar a cada um aquilo que lhe é próprio. E quando ela percebe que ela não vai rolar, ela se recolhe. Para ela não se esgotar, porque se esgotar é irresponsabilidade. Não é responsável você se levar ao limite o tempo inteiro, você se exaurir, porque as pessoas dependem de você. Então a sua liderança, ela necessariamente depende de que você esteja bem. E essa autorresponsabilidade é uma virtude gigantesca de qualquer líder. Então é nisso daqui que a gente tem que focar quando a gente tem essa experiência da Eloy. Um domínio técnico absurdo, não serve de nada, A admiração que as pessoas têm por você nisso não serve de nada se você não sabe liderar a si mesmo, os seus próprios limites para poder liderar os outros. Isso é o real político platônico, né? Tá? Chegando mais para o fim aqui, né? Eu preciso esclarecer isso aqui para esclarecer as últimas coisas para a gente chegar nessa questão da vontade e aí, finalmente você ter ferramentas para encontrar a sua vocação. A diferença entre vontade e desejo, tá? Eu tô com vontade de comer. Não, você não está com vontade, você deseja comer. Você está com apetite. Isso é apetite. Apetite é desejo de comer, não é vontade de comer, não. Tá? Eu tô com vontade de tomar um banho de mar. Não, você não está com vontade, você deseja um banho de mar. Sempre fui muito chato com isso, tá? O que é vontade então, Nau? Vamos falar o que não é vontade. O desejo. O desejo é uma coisa emocional e ele é instintivo. Fome é instinto. O que comer já é emocional, né? Você se sentir emocionalmente, sabe aquele carinho na alma, né? Aquela batata frita, aquela pizza, aquela coisa gostosa. Então, desejo, tá? Vontade de comer pizza? Não. A vontade, ela é um senso de compromisso. Ela meio que guia o desejo, né? Então, o desejo por si só, sozinho, ele é cego, ele é desenfreado, ele é para qualquer lugar. A vontade dá um eixo e fala, vamos direcionar esse desejo. Por que é importante falar isso para vocês? Porque encontrar a vocação, uma ferramenta muito forte para a gente encontrar a vocação é procure por aquilo que a sua curiosidade te faz sentir-se inquieto para aprender.
Quantas vezes você viu uma coisa, você estava quase aprendendo uma coisa, você sentia desejo de aprender aquilo, uma inquietude enorme. Eu gosto de aprender isso aqui. Passou-se horas. Então é muito provável que aquela atividade está muito próxima do centro da sua vocação, do centro da sua vontade. Beleza, mas o que é vocação então? Não. Vocação, sabe todas essas habilidades que você desenvolveu aprendendo a fazer alguma coisa? Quando você vocaciona essas habilidades, é quando você coloca a sua vocação em movimento. Então perceba que vocação não é uma coisa que você encontra dentro de você. Não está lá dentro. Vocação é um tijolinho que você vai construindo. É uma inteligência para você chamar as suas melhores habilidades para desenvolver aquela atividade. Isso é vocação. Isso é muito importante porque a gente tira esse peso do jovem de hoje em dia de encontrar uma coisa que nem o próprio adulto sabe o que é e leva para a responsabilidade, para o agir. Então, você quer descobrir a sua vocação? Construa ela. Entenda assim, claro, dentro de você, qual é a atividade que mais desperta essa curiosidade, né? Essa inquietação de aprender, de executar, de ter o senso de completude, de uma coisa que é muito maior do que você, de servir a algo do qual você se sente completo e pode cobrar por isso, porque existe demanda no mercado para isso. Pode ser que você nunca encontre isso, mas minha missão aqui é, diante de tudo que foi estudado até agora do meu livro, dos ensinamentos, né, que eu trouxe aqui e também das coisas que eu pesquisei, das inúmeras pessoas que eu perguntei o que elas gostavam de trabalhar, é isso que eu tenho para te trazer. Tá? E é muito melhor do que você não ter isso aqui. Você imagina passar a sua vida inteira, né, como diz o meu amigo André Henrique Rebelo, passar mais da metade da sua vida fazendo uma coisa que você não gosta. Sendo que você poderia estar com a sua família. Ou, se não for para estar com a sua família, faça uma coisa que você se sinta realizado. Então, essa é a ferramenta que eu tenho para te dar. Tá? Você passaria horas procurando, fazendo aquilo? Passaria horas inquieto em aprender a resolver aquilo? Muito provável que está no centro da sua vontade. E é muito provável que é ali que você vai construir o alicerce mais forte para a sua vocação. Porque, como eu disse, vocação não está dentro de você. É uma casinha, é uma inteligência que você constrói ao longo da sua vida. Pode ser que você vai mudar de profissão, não interessa. Só tenha em mente uma coisa, a sua vocação não é a sua profissão. Minha vocação não é ser motion, não. Motion designer, no caso. Não é ser palestrante, não. Minha vocação é comunicar conhecimento. Minha vocação é olhar para o mundo e reproduzir os movimentos do mundo na produção de vídeo. Essa é a minha vocação. E quando eu puxo, quando eu vocaciono as habilidades que fazem isso acontecer, é a minha vocação agindo. É a minha inteligência vocacional agindo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Isso foi um estudo de 2 anos para eu conseguir chegar nessas conclusões. Muita gente entrevistada. E eu espero que isso seja muito interessante para você. Tá bom? Forte abraço para você. Se você gostou dessa palestra, clique no like aqui. Se você quer levar essa palestra para a sua cidade, entre em contato no link do Instagram, que está aqui nos comentários, no comentário fixado. Valeu!